capítulo 13, versos 24 em diante. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, você poderá arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no no feixe para ser queimado, mas recolha o trigo no meu celeiro. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão, na verdade, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus disse todas estas parábolas às multidões e sem parábolas nada falava com elas. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se deles, os seus discípulos lhe disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa parábola é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é um texto que a gente sempre tem um enigma, porque só lemos a parábola, a história. E aí nós traçamos algumas imaginações a respeito. O que precisa ser tirado da minha vida? Qual é o joio na minha vida? Porém, é uma das parábolas que tem interpretação. E é justamente isso que eu gostaria de trazer para todos nós. É olhar para essa parábola e perceber comprometimento. E a reflexão dessa manhã é: sem comprometimento, até quando, hein? Sem comprometimento, até quando? Nós vemos Jesus lidando com as multidões e falando de uma forma bastante forte, confrontadora, amável, respeitosa, em tom bastante amigável. Mas Jesus está tratando de algo que precisa ser refletido tanto por eles nesse dia, cujos corações estão fechados. Eles veem, mas não enxergam nada. Eles não entendem o que o judeu Jesus quer propor, porque eles não enxergam além do judeu. Eles não veem o Filho de Deus. Eles ouvem, mas não conseguem compreender, abstrair, guardar, interiorizar nada, porque têm o coração fechado.
E lembra de ontem, esse não é um mal que assolou apenas essa multidão ou essas multidões. É um mal que assola nós aqui de manhã também. Você olha, não vê além de um sujeito. Você ouve, mas não consegue abstrair. Seu coração pode ainda estar fechado. Mas eu queria falar com todos os irmãos que já receberam Cristo Jesus. Falar do seu e do meu comprometimento com Ele. Porque Jesus deixa claro na sua interpretação que há uma carência, necessidade de comprometimento. E Ele oferece aqui alguns propósitos. Mas imaginemos antes de falar desses propósitos. E se Jesus mudasse de ideia? E se Ele olhasse para o coração das pessoas e se cansasse? Eu não aguento mais falar para as pessoas que enxergam, olham, veem, mas não abstrai nada, não pega nada. Ouve o que eu digo e não fisgam nada. Pessoas que estão com o coração fechado, eu não aguento mais. Isso está desde lá do Sermão do Monte e vem se arrastando a cada interação que eu tenho com as pessoas. E hoje também. Eu acho que eu vou desistir. Não é possível. E se Jesus desistisse de falar com as pessoas, interagir com elas, desistisse também do projeto, que desde a eternidade, antes da fundação do mundo, já era o projeto de salvação. Eu não vou morrer por nenhum deles. Eles não são dignos. Olha o coração, olha a vida dessas pessoas. Eles estão distantes de nós. Há um abismo intransponível entre nós, a Trindade, e essas pessoas. Que pena que o pecado conseguiu destruí-los. Então eu não vou mais morrer. E se Jesus desistisse dessa forma? Será que Ele glorificaria a Deus, ainda sendo um homem justo, sem pecado? Uma pessoa alegre, meiga, perfeita, sem precisar de nada e de ninguém? Ele glorificaria a Deus assim? Indo nos cultos, na sinagoga, participando da leitura, explanando. Ele glorificaria a Deus dessa forma, se Ele desistisse de ser quem era? Eu digo que não. Se Jesus comprometesse a missão e desistisse de tudo, Ele não glorificaria a Deus, por melhor que Ele fosse. E eu quero aplicar esse pensamento à nossa vida. Por melhor que você seja, por mais frequente a igreja que você seja, por mais afinado que o seu canto seja, por incrível que seja a sua reflexão quando fala, se você não cumprir o planejamento, se você não chegar a ser boa semente, você não glorificará a Deus assim. Sem comprometimento, até onde nós vamos? Até onde você acredita que é capaz de chegar, embarrigando, deixando para lá um compromisso com Jesus, um comprometimento com Jesus. Vamos perceber aqui 4 propósitos. Primeiro deles, quando Jesus Cristo oferece essa história, essa parábola, essa historinha paralela para as pessoas que não conseguiam ir além disso, Ele fala aqui no verso 24, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. E depois Ele vai colocar um glossário. Quem é esse homem que semeou? É o Filho do Homem. E Ele semeia pessoas. Aqui é diferente da primeira história. Ele não está semeando a palavra, Ele está semeando agora pessoas. Pessoas que têm a palavra dentro de si, pessoas que já receberam o Salvador como libertador de suas almas, como remidor das suas vidas. Então Ele está dizendo que pessoas são boa semente. E aqui Ele tem os filhos do reino como boa semente. Ele tem a cada um que já recebeu naquele dia o Messias e hoje Jesus Cristo. A cada um de nós somos boa semente. Quantas boas sementes nós temos aqui? Levante o braço. Que medão, né? Meu Deus, né? Que dúvida. Mas você é boa semente. Se você já recebeu Jesus Cristo, você é a boa semente. Porém, o que Ele está dizendo é o seguinte: primeiro propósito para as boas sementes que estão aqui hoje de manhã: ser boa semente em qualquer ambiente e lugar.
ser essa boa semente. O propósito é esse. O propósito é ser bom. O propósito é validar essa rendição a Cristo Jesus. O propósito é viver segundo o que ele diz, sob qualquer circunstância. E quando eu digo isso, eu estou falando desse joio, desses filhos do maligno. Ah, mas são as pessoas no mundo, elas estão lá agora no carnaval. O joio está bem pertinho da boa semente. Já parou para perceber? Me desculpem a ousadia, não me levem a mal. Talvez o joio esteja sentado aí do seu lado. Tão semelhante a você, tão similar, tão bonita, tão gentil ele é, tão legal, vestido igualzinho você, canta igual você, reflete igual você, mas é joio. Lamentavelmente até agora é do maligno. Me perdoem a ousadia de falar isso. Mas Jesus Cristo não pediu perdão como eu estou fazendo agora. Ele simplesmente falou, porque as pessoas não entendem. As pessoas não estavam entendendo. A boa semente precisa ser boa em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, pois os filhos do maligno estão entrelaçados com suas raízes. E quando fala de raiz, é o lugar onde você está. É o lugar onde a pessoa está dragando, sugando, chupando a sua energia vital. É aquela pessoa que consome você. É a pessoa que te serve de pedra de tropeço. Não quer o seu progresso, não quer a sua iniciativa de ser de Jesus. E a boa semente, ela é fraca. A boa semente, apesar de ser boa, ela lamentavelmente é fraca e enfraquece pela presença do joio ao seu redor. Por quê? Porque as raízes estão entrelaçadas. Às vezes é da própria família. Às vezes é o seu irmão, a sua irmã. Às vezes seu pai, sua mãe, seu tio. Às vezes é o melhor amigo que você tem, é joio. Às vezes a amiga da escola, a pessoa com quem você convive, 5h30 de uma manhã, talvez seja joio. E você dando atenção, você se deixando levar. A boa semente precisa ser boa em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, porque os filhos do maligno, o joio em si, ele vai sempre pender para o seu pai, para as coisas do seu reino, para as coisas deste mundo. E a ideia é nos decepar, a ideia é nos fragilizar, a ideia é nos levar também. Por isso que a boa semente precisa ser boa, sob qualquer circunstância. Por isso a necessidade de comprometimento em ser boa semente. Por isso, há uma carência de boas sementes comprometidas com o Senhor. Há uma carência disso, sou de Jesus. Mas por que você não vai? Por que você não fala? Por que você não namora comigo? Por que você não quer? Porque eu sou de Jesus. E eu não me envergonho dele. Eu não tenho problema nenhum de dizer isso abertamente para você. Eu temo a Deus, eu respeito ao Senhor. E este é o tipo de relacionamento que ele não quer comigo e que eu me envolva. A boa semente precisa ser boa em qualquer lugar. Porque em nosso redor existe joio. Repito, pode estar sentado do seu lado. Me perdoe agora a brincadeira. Pode ser um daqueles. Não é verdade, tá? É uma hipótese. Ficou meio esquisito a foto dos caras, né? Alguém falou sai naquele ambiente, sai, e de repente alguns quiseram sair mesmo. Segundo propósito, ele vai dizer aqui que o maligno, verso 25, o maligno, enquanto todo mundo dormia, não se preocupe com dormir. Dormir é o descanso normal dos filhos de Deus. A gente precisa de descanso. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele, ou seja, do homem que semeou, o homem que semeou a boa semente, veio o inimigo deste homem, semeou o joio no meio do trigo e se foi embora. Então, amados, só para atentar, eu não estou falando do glossário, né? Jesus dá um glossário aqui, ele fala, verso 37, o que semeia a boa semente, quem que é? O filho do homem. O campo, o que é? O mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou, quem é? É o diabo, é o inimigo aqui.
A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Então esse é o glossário que Cristo oferece para a interpretação dessa parábola. E o segundo propósito, o segundo fundamento que ele traz, é que para não se contaminar com as coisas do joio. Não se contamina não. E hoje nós estamos tão propensos, naquele dia existia a propensão de se contaminar com a revolta. Lembrando que no grupo dos 12 discípulos que estavam sendo treinados para se tornar apóstolos, existia lá um cara chamado Simão, e o apelido dele é Ozelote. Então, se era Ozelote, significava que ele era um sujeito ativista, engajado. Na rede social ele era um cara engajado. Simão Ozelote, o apelido dele era Zelote porque ele defendia a soberania de Israel. Ele odiava os romanos. Ele tinha pavor, tinha ojeriza, tinha raiva de romanos. Coração dominado, coração não estava enternecido pela presença de Jesus em sua vida. Ele estava enraivecido ainda. Então é um cara engajado, é um cara de fibra, ele quer sangue, ele é um sujeito de sangue nos olhos. Tem um pescador ou 3 pescadores, um deles é Pedro, e o sujeito é estabanado, atabalhoado. O sujeito fala quando tem que calar e cala quando tem que falar, mas na maioria das vezes está falando. É um sujeito que tem João e seu irmão, que viram um rapaz dizer o seguinte: olha, sai em nome de Jesus o Messias. E aí o endemoniado foi embora, o demônio foi embora do endemoniado. E aí o João e seu irmão disseram: olha, o que você pensa que você está fazendo? Você é um dos 12? Você foi escolhido para seguir? Eu vou falar com o mestre, e é agora. E aí vão os dois lá, todos cheios de boa intenção, de valorizar o grupo, com o coração pesado, cheio de orgulho, cheio de vaidade. Chega para Jesus e diz: olha, no caminho daqui nós vimos homens que expulsava demônio em teu nome, e nós mandamos ele parar, porque ele não caminha conosco. E Jesus disse: vocês não deviam ter feito isso. Quem não é contra mim é por mim. Deixa o homem, deixa o rapaz. Amados, tudo pedra de tropeço. E Jesus tem esses homens no grupo. Jesus tem esses homens no grupo. Nós não podemos nos contaminar como esses homens. Alguns deles estavam contaminados com a raiva. Mas hoje, o que nos contamina? Primeiro, esse super estímulo que as redes sociais nos dão. Nós não conseguimos mais nos libertar do celular. Escravos somos e nem percebemos. Há uma necessidade de acordar e ligar, há uma necessidade de olhar, há uma carência por causa do super estímulo que nós recebemos e aceitamos de bom grado. Somos ativados pelas redes sociais. O que estão falando? O que é isso? Nós pedimos pizza por WhatsApp, deixamos de ligar para a moça da pizzaria. Nós conversamos com o pai, com a mãe, pedindo autorização por celular, ao invés de chegar no quarto e dizer. Nós resolvemos os namoros por celular. Não quero mais, acabou, chega, basta, valeu, a fila andou. Nós somos escravos disso, por causa desse super estímulo a que estamos sujeitos. Sabe, de escravo para escravo, quantas vezes você já não olhou o celular aqui enquanto as coisas acontecem, quantos louvores, essa última canção, a penúltima canção me arrebentou, né? me triturou por dentro de pensar que hoje é o dia de que Cristo volta. Ah, mas hoje, dia de carnaval, dia ensolarado, piscina me esperando, futebol, vôlei, já arrumaram a petequinha lá do negócio. Vem não, Jesus, vem não. Eu estou aqui de flerte com a mina, tô me ajeitando, Jesus. Estou noivo, daqui a 7 meses eu caso. Vem não, Jesus, vem não. Fica aí, retarda esse negócio. Irmãos, a iminência vai ser um dia, quem sabe como esse. Não vai amanhecer diferente. Você não vai olhar para o sol e ver um rasgo vermelho, não sei. Mas a gente vai ser pego enquanto trabalhamos, enquanto estudamos, enquanto estamos lá no celular. Não se contamine com isso. Não se contamine com as coisas do joio.
esse superestímulo, essa fragmentação que as redes sociais nos deixam. Ora estamos num site, ora estamos com uma pessoa, ora estamos com a outra. A gente não dá para juntar todo mundo. Eu conheço pessoas que conseguem fazer 2 coisas simultâneas, se não 3. Enquanto estão cantando na igreja, estão com alguma coisa no celular acontecendo aqui. Enquanto estão atuando na igreja, estão jogando, estão fazendo alguma coisa. É um superestímulo, é uma fragmentação. Não estamos inteiros em lugar nenhum. Não estamos inteiros aqui. E essas pessoas dos dias de Jesus não estavam inteiros lá. É por isso que não entendiam nada. A cabeça está em outro lugar. A cabeça está na lojinha, está no mercado, está nos peixes. A cabeça está em todos os lugares, menos aonde Jesus está. É o que está acontecendo agora conosco. Nós não percebemos, mas nós estamos partidos, nós estamos fragmentados, distraídos. Nós não percebemos isso. Outra coisa, não se contamina com isso é parte do joio. Outra coisa importante, parar de ser seletivo. Parar de ser tão seletivo, esse viés de confirmação que faz com que eu pense o negócio, profiro aquele negócio, e se naquela roda alguém não concorda, eu vou atrás de quem concorda comigo, afinal de contas eu tenho a minha razão. Isso é coisa de joio, esse viés de confirmação, essa coisa de ficar selecionando pregadores, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu quero, eu não quero. Ai que mensagem linda, ai que horror, não sabe nem pregar. Ai que música, nossa, essa música aqui do Bethany Church é maravilhosa. Conhece Bethany Church? Tocou um aqui, agora há pouco, né? Essa seletividade, essa coisa de sempre buscar aquilo com que eu me identifico. Você é um sujeito fragmentado, porque sempre busca um viés de confirmação. E último, não se contamina com isso. Não se contamina com essa tirania da novidade. Essa tirania do que é novo, porque as redes sociais trazem isso. A cultura do momento precisa trazer impacto nas cores, na estética. Precisa trazer impacto, porque senão a gente não se sente bem. Não sentimos que houve uma inovação. Se a igreja precisa ser maquiada, o pastor precisa ser legalzão, tem alguma coisa errada. A novidade está batendo a porta porque os membros querem mais. Não querem mais Jesus, eles querem mais da estética. E esse é o erro. E isso é coisa de joio. Se você está buscando estética, isso é coisa de joio. Talvez as raízes dele entrelaçado com as suas está te convencendo que o novo é melhor. Vamos tirar o pastor tal, pastor X. Chega, você já é líder da mocidade, casado, bicho velho, com filho. Sai daí. E não pode falar sai, né? Senão, ó. Né? Olha, essa foto não sairá jamais da minha cabeça. Sabe por quê? É que eu tenho uma também, muito semelhante. Segundo fundamento, não se contamine com as coisas do joio. Terceiro fundamento que Jesus Cristo está explicando, está deixando claro. Por que não se contaminar? Porque o joio está entrelaçado, está junto, está crescendo. O joio está aí. Porque o campo não é a igreja, o campo é o mundo. E a gente fala o reino de Deus. O reino de Deus é o mundo, porque Deus domina o universo, incluindo o nosso mundo. Porém, dentro do mundo tem outro reino em particular, que é o reino deste mundo dominado por Satanás. É o sistema. É como a Itália, que tem dentro de si um outro país. O Vaticano é um outro sistema. Mas guardadas as proporções da comparação, nós vivemos num reino onde Deus domina. Você acha que não, mas Deus domina esse reino. O mal só não está desenfreado porque Deus diz não. Ele diz não. E eu queria que você soubesse, acontece mais coisas boas do que coisas ruins no mundo. É a televisão que não vê. Para que noticiar que você passou, tantos candidatos de Sabinópolis passou na universidade tal, tantos se formaram? Para que noticiar coisa que é chata para o mundo? Ninguém fala. Mas dizer que um sujeito nesse carnaval teve overdose e morreu na calçada com a boca aberta e as moscas entrando e saindo da boca, isso fala. Amados, terceiro fundamento, mantenha-se consciente da batalha contra o mal.
Porque, de novo, verso 25, ele diz claramente aqui: enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Verso 38, ele diz claramente: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Obrigado. Ah, é? É para isso que é o tambor. Ele está dizendo que existe uma batalha espiritual, existe um maligno, um inimigo. Lembra? Quem é que varre a semente dos corações que não deixa a palavra de Deus germinar? Quem é que varre? É o maligno. E ele de novo está citando a atuação desse sujeito. Só que essa atuação é vingativa, é sórdida, nojenta, é vingativa porque é contra o semeador. Não é contra a boa semente, não é. É contra o semeador, é contra Jesus, o Senhor, que nos semeou aqui, no seu reino. E o joio está crescendo em nosso meio, está crescendo, está evoluindo. E por que ele deixa? Para ver se o joio se transforma também. Porque assim, Paulo diz em Timóteo: Deus quer que todos os homens se salvem, todos os homens, incluindo o joio, seja transformado. Então, ele está dizendo claramente aqui para nós nos mantermos com o olho vivo, porque nós enfrentamos uma batalha diária contra o inimigo, pois ele semeou o joio, pois ele sabe que o joio é abundante, o joio é legal, o joio é encantador, dá sementes, o joio parece ser uma pessoa boa de se ouvir. Mas ele diz claramente aqui que haverá um tempo em que os primeiros a serem amarrados e jogados fora, quem são? O joio. Primeiro ele limpa o reino, tira o joio, e depois ele recebe o trigo no seu celeiro. Fique consciente, você é o alvo, mas o alvo maior é vingança contra Jesus, porque ele nos plantou aqui, e a nossa finalidade é sermos comprometidos com Cristo para fazer o que ele quer que seja feito, que é justamente brilhar, que é justamente falar de Cristo, que é evangelizar onde nós estamos. O objetivo não é viver na bolha que a igreja é hoje, é o nosso cantinho, nosso lugar legal, maquiado, gente fina, música boa, pregador joia. Não, isso é bolha em muitos casos. Nós passamos mais tempo fora da liturgia, fora da reunião, fora do encontro, e é lá que o joio está, e é lá que eu, boa semente, também estou. A ideia toda que Jesus Cristo está dizendo: há uma guerra, uma batalha motivada por vingança, e vocês são o alvo. Se o maligno conseguir destruir um de vocês, boa semente, ele tem vitória, ele canta vitória, e depois quando a pessoa volta para o mundo, não volta só com o coração vazio, a casa vazia, vem 7 daqueles que nós deixamos para trás, para encher a casa, e o último estado é pior do que o primeiro estado. É por vingança essa batalha. Já que não consegue fazer frente ao Senhor, e nunca, jamais, por mais poder que ele reúna, jamais conseguirá fazer frente ao Senhor Jesus, ao Deus eterno. Portanto, fazer mal a nós é a obra maior. Joio, disseminar, propagar ideias, enfraquecer, fazer sair, sacar da igreja, sacar do convívio com os santos. Por isso a necessidade de sermos comprometidos. Não ter compromisso. Compromisso é a coisa que eu marco lá na agenda do celular e digo: hoje 2h30 eu tenho futebol. Comprometimento não. Se 2h30 tem futebol, se há algo relacionado ao reino de Deus, o futebol que espere. E isso é comprometimento. Amados, há uma carência de nós nos entrelaçarmos, nos fortalecermos. Nós só nos vemos 2 vezes por semana, às vezes 3, quem toca no louvor, ensaia, é um encontro. Mas orar, buscar, desejar estar um com o outro, por quê? Cada uma das boas sementes estão sendo assediadas pelo maligno. É obra que não cessa. Hoje parece que nada aconteceu. Hoje está tudo bem. Mas você nem sabe que planos foram feitos para serem efetivados quando você sair daqui. Queridos, há a necessidade de se manter consciente. Estamos em batalha espiritual.
A vida é doce com Jesus, mas quando você sai por aquelas portas ou por aquele portão e vai para dentro de casa, a doçura ficou só aqui, nos nossos momentos. Porém, a candura vai conosco, a capacidade de adoçar, de brilhar, a capacidade de impactar está conosco. É por isso que há uma necessidade de sair daqui para fazer frente a essa guerra sob o poder e orientação do Cristo, o nosso Senhor. Porque há um joio com raízes entrelaçadas no seu meio, ao seu derredor, e às vezes o joio está tão próximo e você não admite que é joio. Por quê? O joio tem características que a gente rejeita. Esse não, mas Jesus denuncia. Vamos ver algumas características. Olha, no verso 41, ele diz: o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço. Primeira característica do joio, é uma pedra de tropeço. Tudo que você quer fazer, quero participar do ensaio, quero participar do louvor, quero ir na igreja, há de ter ou existirá ou já existiu alguém que diga: não vai não, fica aqui, tem transmissão do culto, eu te faço uma jantinha gostosa, aí você participa do culto com medo, semi-deitado, reclinado, como Jesus. Olha, Jesus reclinou a mesa, come igual ele assim, vê o culto, não vai não. Irmãos, atitude de joio: mas é minha mãe, é meu pai, é meu irmão. Eles têm que encorajar que a gente vá para o caminho bom. Se é joio eu não sei, mas a verdade é que existe sempre uma atitude para me dissuadir, desviar meu caminho. Aquele cara bonito, ou aquele cara mais ou menos, ou aquele cara... aquele cara... Gente, olha, desculpe os meninos que estão lá fora, me perdoem, não sai. Não sai da minha cabeça. Eu queria dizer que às vezes esses caras, essas moças, esse pessoal são tão gente fina, eu não posso ficar de fora, eu não posso ser diferente, eu preciso honrar minha amizade com ele ou com ela. Pode ser o joio atuando. Irmãos, vai sempre atuar da forma mais invisível possível. Onde está a atuação do joio? Nas raízes, está embaixo dos olhos, não está diante de nós. Às vezes sai, a atitude lá embaixo não está funcionando, aí vem, cresce e diz: você não vai, você não é, e humilha, e fala, etc. Pura vingança. Outra característica do joio, tem mais, mas eu não vou para outro texto. Diz aqui: pedra de tropeço e os que praticam o mal. É outra característica do joio, a prática do mal. Se você conhece alguém que não consegue fazer o bem, primeiro porque é escravo. O pecador, por natureza, é escravo da sua carne, do mundo e de Satanás. Segundo, uma pessoa que não consegue fazer o bem, não consegue pensar o bem, não consegue falar o bem, não consegue produzir uma bênção, não consegue estar abençoando as pessoas, não consegue ter comunhão, não consegue gostar da palavra, não consegue de nada da igreja, fica em casa criticando, e quando vai também critica, faz caras e bocas, é canto de boca, é sobrancelha alteada. Eu sinto muito, isso é joio. Prática do mal. Prática do mal. E isso vai enfraquecendo a gente. Isso vai nos pegando, porque a obra está nas raízes. Está onde a seiva é produzida, lá nas raízes. Depois vai subindo pelo caule até as folhas. Mas lá nas raízes existe contaminação, existe toxicidade, existe algo ruim acontecendo, que é invisível aos olhos. Essas são duas características. E tem mais características. Mentira. Jesus disse assim: vocês querem fazer a obra do pai de vocês. O diabo é mentiroso desde o início, e vocês também o são. Vocês dizem que têm fé em mim, mas querem me matar. João capítulo 8. Vocês querem satisfazer os desejos do seu pai. E pessoas que tinham crido em Jesus. Joio. E por último, para nós terminarmos, quando ele diz aqui, nessa parábola, versos 30, no versículo 30 ele chama a atenção para um fato. Ele diz: deixe que cresçam
até a colheita. E abra bem o coração, deixe que essas pessoas cresçam, que o joio cresça junto com o trigo, deixa que cresce. Vai ser uma luta boa para boa semente, mas eu vou dar toda o suporte necessário, desde que crescem juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajunte primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolha o trigo no meu celeiro. Verso 43, ele diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Última coisa que Jesus Cristo está estabelecendo como propósito: estreite um relacionamento com Deus. Diminua a distância com Deus, chega perto de Deus, diminua essa distância. Porque quer queira ou não, Ele tem olhado para a nossa vida e discernido quem somos. Que atitude cada um de nós tem diante dos anjos. Os anjos são os ceifeiros. Lembra que os obreiros falaram: patrãozinho, vamos arrancar o joio, vai danificar a sua plantação. E depois que colher o trigo junto com o joio, os grãos do trigo vão se perder, vai ficar amargo. E aí o patrão disse: não, deixa crescer junto. Deixa crescer junto. E a ideia de crescer juntos é para ver se o joio se transforma. Deus está à busca de pessoas que queiram ser transformadas, porque haverá um dia, e esse dia pode ser hoje, esse dia pode ser amanhã, esse dia pode chegar rápido, em que Cristo Jesus virá ajustar as coisas no reino de Deus. Vai desarraigar, os anjos vão desarraigar o joio pela raiz, vai amarrar em feixes e queimar fora do reino. É uma pena que isso não mexe com o coração da gente, pois estamos fragmentados. Parece uma coisa que está distante ao extremo. Não, irmãos. Vocês receberão quarta-feira, ou já receberam, notícias difíceis de digerir, de conhecidos de vocês que se perderam aí no carnaval, se perderam aí na vida. Estão mortos, hospitalizados ou em via de. Por quê? Porque o joio, ele quer o mal, e o mal só causa destruição. Haverá um dia em que o mal cessará. Eu não sei como será esse dia, claro, ensolarado ou escuro, feio, vermelho, mas eu preciso me preparar, e o modo é estreitar meu relacionamento com Deus. A boa semente precisa estreitar, deixar claro para os anjos: eu sou trigo, me deixa, vai. Eu sou trigo. Mas o joio que vai estar do seu lado, que se sentou na igreja junto com você, esse será tirado. E vai sair gemendo, gritando. Vai sair como quem: eu quero ficar. Não tem jeito. Trigo gosta do reino de Deus. Joio não gosta de Deus. Trigo ama a palavra de Deus. Joio não gosta de palavra. Trigo ama a comunhão dos santos. O joio não gosta de estar junto. O trigo quer outros vindo para o reino. O joio quer mais que os outros entendeu? Vai embora daqui. Quem é trigo quer expandir o reino, quem é joio quer que ele diminua. Quem é trigo quer que o Jesus Cristo apareça, quem é joio não quer que esse Cristo seja realçado. Quem dera que ele fosse engrandecido agora, engrandecido já, por irmãos, pela boa semente que quer brilhar com a luz de Cristo para as outras pessoas verem Jesus Cristo. Quem dera que nós pudéssemos brilhar tanto que o joio, os filhos do maligno sentados do nosso lado possam perceber: esse cara não tem jeito, eu não vou conseguir nada. Esta moça eu não consigo nada. É melhor eu me converter também, porque eu sei do meu destino. Eu sei para onde eles vão e eu quero ir também, porque essa determinação, esse brilho, essa alegria, essa constância na caminhada com Cristo, só pode ser Deus dando força para essa boa semente. Eu quero isso também. Quem dera que brilhássemos hoje, comprometidos com Cristo, para que aqueles amigos da faculdade, amigos da escola, parentes chegados, pudessem ver Jesus em você. Por isso, estreita o seu relacionamento com Deus. Estreita. Brilha com a luz de Jesus. Porque esse é o plano.
Você não foi deixado aqui para viver numa bolha, uma bolha evangélica. Não. Você foi deixado aqui para brilhar aonde você e o reino de Deus são necessários. Vamos terminar orando. E eu queria apenas afirmar: se a nossa vida não está se enchendo de Cristo, pode ser que esteja se enchendo com alguma outra coisa que não é Cristo. Se a tua alma não está se enchendo de Deus, da palavra, do reino, é bem provável que outras coisas estão habitando ricamente em você. Faz acontecer Cristo habitar em você de uma forma plena. Como diz Paulo, habite ricamente a palavra em vocês. Vamos orar. Jesus, só o Senhor consegue discernir quem é boa semente e quem é joio aqui. Só o Senhor. E eu nem me atrevo, por qualquer impressão que eu tenha, de denunciar que este ou aquele é joio, porque eu vou errar feio. Por isso, continua contigo a questão de saber quem te ouve, quem é sensível ao Espírito, quem quer uma caminhada, uma jornada de vida com o Senhor, quem está indo para a glória. Eu quero pedir que o Senhor possa convencer os corações. Os que me ouviram, os que deram ouvidos à sua palavra, fortalece, abençoa, limpa estes galhos dessas folhas secas. Mas aqueles que não estão na videira, ajuda a querer se conectar e participar da videira. Eu peço que o Senhor fale ao Santo Espírito, ao coração dessa jovem, desse rapaz, deste moço, desta moça, que ainda vacila, que ainda não decidiu, que ainda tem deixado para lá. Fala ao coração dele e dela sobre essa palavra. Relembra rapidamente, como um relâmpago, da necessidade da alma dele e dela. Porque o Senhor faz festa quando uma alma se arrepende. E nós queríamos promover festa, só que só depende do Senhor. Promove a festa agora. Promove uma festa. Enche esse lugar de contentamento e alegria espirituais, para que o nosso dia, a gente não pare de pensar, assim como a foto foi impactante, mas que este quadro seja mais impactante.